entrar nesse assunto, como é que foi migrar do seguro para diretor financeiro do Corinthians? da sua primeira paixão, né? Como eu digo. Minha primeira paixão é o futebol. Olha, na verdade, eu tinha contratado um cara lá na Sul América para fazer uma palestra sobre economia. Tá bom. Contratei o Luiz Paulo Rosenberg. Ele foi lá falar de economia, terminou falando do Corinthians. Terminou falando do Ronaldo, da contratação, da transformação, da primeira passagem dele do Corinthians. Que é um puta efeito econômico, né? Contra o Corinthians. Olha, o futebol. Vamos falar de futebol agora. O futebol existe antes e depois de Andrés. Antes e depois de Ronaldo. O futebol do Brasil se transformou com esses caras. Quando o Andrés e o Luiz Paulo trouxeram o Ronaldo, os clubes prestaram atenção de que poderia gerar receita no futebol. Começou aí, 2008. O Ronaldo foi uma puta sacada. Não, para todos os clubes, para o futebol mundial, a transformação que foi feita no Brasil, no futebol, e agora precisa de uma outra transformação. Profissionalização, porque receita está gerando, e profissionalização para poder manter os jogadores aqui, porque o cara quer ir para a Europa. Tudo bem, vai para a Europa. Quantos estão voltando? Pois é. Então hoje você já tem um mercado razoável aqui. Trabalho que é feito hoje no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, em todos os clubes, né? Que de gestão é muito importante. Aí o cara fala assim, o Corinthians deve 900 milhões, deve 900 e arrecada 800 por ano. Para quem arrecada 800 milhões por ano, dever 900 não é nada, porque você tem uma dívida calculada. Então, eu tô aqui defendendo o Corinthians, mas é que todo mundo ataca, né? Jornalista, ataca todo dia e tal. O Corinthians tem uma transformação do futebol. E começou lá com... Aí o Luiz Paulo falou assim pra mim, o dia que você parar aqui em seguro e tal, nós queremos você lá no clube. Eu já era sócio do Corinthians. Aí eu falei, tô aqui deixando a Sul América. Vem aqui trabalhar no basquete. Chegou lá, no dia que eu cheguei lá, e evidentemente eu sou contador, e o cara que estava lá, o Wesley, que depois voltou depois de mim, hoje é o diretor financeiro do Corinthians, o Wesley Mello, ele estava saindo porque ele tinha mudado de emprego e ele precisava deixar. O diretor do Corinthians não é remunerado. E aí o Andrés falou assim, eu preciso de um cara aqui no financeiro. O Luiz falou assim, pode pôr o Matias porque eu conheço bem ele. E aí eu fiquei 3 anos lá, o Andrés nunca me pediu para fazer uma bobagem. E a gente sofreu 3 anos, porque foram 3 anos de recuperação de novo para voltar. E hoje está com o Duílio muito bem, o Corinthians está muito bem, enfim. Mas o futebol é uma paixão, né? É uma coisa maluca. Eu sou conselheiro eleito do Corinthians, tenho o maior orgulho de trabalhar lá, ajudo ainda no que eu posso, tal, mas ser executivo do futebol é uma coisa muito pesada. Eu imagino que porque deve ter um outro mercado, é um outro mundo, é um outro... e você tem muita pressão da imprensa. E a paixão, você imagina, o Corinthians tem 14 mil associados, com mais ou menos uns 10 mil que pagam, e tem 39 milhões de torcedores, quase 40 milhões. Quem é dono da marca são aqui 14 mil, 10 mil. E os clientes? E os clientes são 40 milhões. É o mercado, né? Então tem um mercado monstruoso. É claro que quem elege o presidente são os associados, que são o dono da marca. Né? Mas você precisa fazer um clube para 40 milhões de pessoas. Mas assim, aí você fala assim, quantos vão à arena por ano? Eu tenho 2 cadeiras lá, que eu comprei, pago todo ano e tal, enfim. Quantos vão à arena por ano?
400 mil. 400 mil. 500 mil. 40 milhões. Era 300. Hoje está perto de 500. Que vai uma vez, pelo menos uma vez por ano. Por ano. É muito pouco. Então. Mas você precisa privilegiar o cara que é torcedor, que vai lá todo jogo. Ele paga lá o dele lá todo jogo. E você precisa ter uma estratégia de atender o cara que paga pouco ou menos. Vamos falar pouco, porque o pouco é muito pro Corinthians. O cara que paga 40, 50 reais e o cara que paga 600 por jogo. E você tem que pôr todo mundo lá sentado ou de pé, enfim. E você tem que ter uma estratégia onde todo mundo possa. Aí você tem o sócio-torcedor, que faz mais pontuação. Tem lá é um clube de fidelidade. Quem vai mais tem mais direito. Tem prioridade de compra, mas ao mesmo tempo você tem a abrir para aquele que vai a primeira vez. Então, como é que faz esse cara chegar no topo? Tem toda uma estratégia atrás disso. Que é feito pelo pessoal do marketing. Deve ter percentuais, né? Sim. Quem compra a cadeira tem todo jogo. Eu vou todo jogo. E saio, às vezes vou de metrô, às vezes vou de carro, estaciono lá dentro, enfim, pago o estacionamento e jogo grande ou jogo pequeno. Se o Corinthians jogar com a Ponte Preta, não que a Ponte Preta seja mais, é um clube regional. Sim. Ou com o Barueri, ou qualquer... O Corinthians vai jogar um jogo menor, eu vou lá. Se for uma final da Copa do Brasil ou da Libertadores, eu vou lá. Também. Quer dizer, então esse é o corintiano. Mas 40 milhões querem ir na Arena. Porque a Arena virou um atrativo para o corintiano. Mas ele não quer só ir na Arena. Ele quer ver o Corinthians na televisão. Ele quer comprar a camisa do Corinthians. Tem outras formas de atrair esse cliente, digamos assim. Agora, o Corinthians é um negócio muito louco. Imagina. Aquela camiseta, Nunca Vou Te Abandonar, que a Nike achava que não ia vender 10 mil. Sério? Vendeu 2 milhões. O Luiz Paulo vazio. O Luiz Paulo tem uma história sobre o Nunca Vou Te Abandonar, que é um negócio espetacular. Espetacular. E o Michael, qual que é a história? A história é que a Nike queria fazer assim, porque o Corinthians queria vender a camisa a 30 reais. E a Nike queria cobrar 90. E aí o Luiz falou assim, não, mas eu vou vender bastante. E aí ele falou assim, quanto você vai vender? Aí ele falou assim, quanto você quer? Se você vender 50 mil, eu faço a 30. Ele falou assim, eu vou vender 1 milhão. Vendeu 2. Então, olha o tamanho do mercado, né? Enfim. Que tinha o logo do Corinthians aqui, nas costas, aqui, ó. E aqui Nunca Vou Te Abandonar, e o distintivo pequenininho. Mas que todo mundo tem essa camisa. Deixa eu te perguntar. Mas é por isso que eu fui pro futebol e tenho orgulho de ser corintiano, de ser conselheiro do Corinthians, de ter trabalhado com o Andrés, com o Luiz, com o Duílio, com todos aqueles que estão lá, que são pessoas seríssimas e que fazem uma administração maravilhosa. Deve ser legal, porque uniu paixão com a profissão, né? Com a profissão, né? Contratava seguro isso lá deve também, ser muito legal. Não, nunca, só como cliente, sabia? A gente nunca como corretor, não sou corretor do Corinthians. Não, mas lá no Corinthians mesmo, administrar o seguro como cliente. Como cliente. Nós diminuímos o seguro de da barganha, né? Eu vou diminuir custo. Não, eu conheço o que você tá falando, hein, meu? Não, nós diminuímos a responsabilidade civil da Arena, que chegou a custar 1.700.000 mês, para 300 mil. Olha aí. Em 2 anos, 3 anos. Foi diminuindo. Legal. Porque era um preço mais justo, mas também o segurador também precisa entender o que é o mercado, e com o tempo foi diminuindo e tal. E o seguro de saúde, enfim. A gente sempre trabalhou para ter um menor custo lá como cliente. O clube, ele fornece seguro de saúde e vida inclusive para os jogadores? Sim. Para todos os jogadores, para a base e
para todos os funcionários do Tem clube. alguns seguros específicos para atleta também, as coisas assim, né? O seguro para atleta é um seguro mais caro, enfim. Porque o atleta também precisa ser bem atendido. Aham. Operação e tudo mais. O seguro lá é um seguro muito, muito bem estruturado. Legal. O seguro do Corinthians é muito bem estruturado. Tanto para as pessoas quanto para o patrimônio. Legal. E lá eu trabalhei como cliente. E até para não tomar muito mais seu tempo, seu Matias, só uma última. E outra coisa, quando eu estava lá no Corinthians, foi feita uma concorrência de corretagem e uma concorrência de segurador para todos os ramos. Então, é isso que eu Para falo. todos os ramos. O que me dá orgulho. Me dá orgulho. Vai ter que ser, né? É claro. É. E como é que você vê a profissionalização do futebol, assim, a sua experiência dentro do mercado corporativo e indo pro futebol? Tem uma distância ali de profissionalização de empresarial? E como que você vê as SAFs entrando? Você me colocou aqui numa situação difícil, né? Assim, eu acho que lá na frente, lá daqui muitos anos, todo mundo vai ser SAF. Onde o clube vai ser dono da... Por exemplo, o Corinthians vai ser SAF, mas o Corinthians vai ser dono da SAF, na minha opinião. Tá bom, entendi. Aqueles de marca mais pesada vão ser os últimos a entrarem. Tá bom. Eu acho que as SAFs que estão chegando vão dar trabalho, se forem bem administradas. Uhum. Então, hoje tem Cruzeiro, Vasco... Isso, Botafogo, né? Botafogo, Bahia, Bragantino. Bragantino, é verdade. Não, então, a SAF hoje é uma salvação para os quebrados, certo? Perfeito. Só que lá na frente vai ser uma solução para... Porque é o seguinte, você sai da administração clubística para uma administração mais profissional. Talvez possa significar mais arrecadação. Mas é uma empresa como outra qualquer. Os clubes melhores administrados, o Corinthians é muito bem administrado, hein? Por incrível que pareça, é um clube muito bem administrado. Basta ver o balanço desse ano, enfim, o patrimônio e tudo mais. Aqueles que são melhores administrados vão demorar mais e talvez não entrem nas SAFs. Mas as SAFs vão ser vão mudar o futebol no Brasil. Bacana. Na minha opinião. Se forem bem administrados. Não, mas eu acho também, porque vai trazer um equilíbrio maior de alguma... assim, o que nem o senhor falou hoje, tá recuperando os quebrados. Então esses caras estão entrando na brincadeira. Com a administração que o Corinthians tem hoje, por exemplo, se tiver uma eleição lá nos conselheiros, nos associados para ir para uma SAF, eu voto contra. Acho que o Corinthians hoje está bem administrado. Uhum. Né? E o dono da marca são os associados. Mas lá na frente a gente não sabe o desenvolvimento no Brasil. Por que eu falo isso? Não é pelo Brasil. Uhum. Falo isso pelo mundo, né? Por exemplo, o Liverpool é uma SAF, o Manchester United é uma SAF. Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, o Bayern. Bayern não. Bayern não. Mas o Real Madrid não e o Barcelona não. O City né? O City os clubes ingleses todos, né? Uhum. Desde os menores aos maiores. Que é o caminho deles lá, né? Mas hoje qual é o melhor campeonato do mundo? O campeonato inglês. Porque tem muito mais dinheiro, mas isso não quer dizer que o Real não seja bem administrado. Sim. Que é o maior clube do mundo. Que o Barcelona, enfim. Talvez os dois não tenham concorrências no futebol, né? Nesse sentido. No futebol. Eu acho que esses outros países são mais difíceis. Você tem 3 clubes 4 na Espanha. O Valladolid, do Ronaldo? Não, né, de SAF, acho que tem um pouco mais. Mas você tem 4 clubes competindo. Entendi, tá bom. Real, Barcelona, Valência e Atlético de Madrid. Uhum. E na Itália 4. 4, Juventus, a Inter, Milan e Nápoles. E o Lazio, vai. A Roma... Lazio de verdade. Um pouco. É isso aí. Mas o futebol é uma paixão. Boa. Show de bola. Cara. Não mais do que o seguro.